Fala pessoal! Apostas esquematizadas na área para fazer a correção dos jogos do dia 25 e 26 de setembro. E vamos aqui para o nosso aplicativo FastScore. Aliás, a gente precisa ir na nossa tabelinha, ok? Então vamos começar pela ordem. Atlético Paranaense jogou no dia 26/9. Vamos ver o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, a gente jogou 2, retorno de 4,40. Quer dizer que nós ganhamos. Então aqui ganhou, não tinha nenhum débito para pagar. Atlético de Madrid, lembra que a gente não fez esse jogo? Eu até cogitei, mas a ordem estava um pouquinho baixa. O Atlético de Madrid foi lá e perdeu. Atlético Mineiro não. Barcelona, Bayern de Munique, Corinthians. Corinthians, dia 25/9. Vamos ver o Corinthians como foi. Corinthians a gente jogou 7, veio 13,37, certo? Veio um lucro de 6,37. 6,37. Corinthians ganhou. Eu acho que aqui eu cometi um erro. Eu botei para resgatar 6. Na realidade teria que ter sido 8. Por quê? Porque ele já devia 6. Com 2 da rodada seria 8. Na realidade só retornou 6,37. Então, pela lógica, se tivesse ganhado os 8, aqui a gente teria zerado. Só que a gente não zerou. Então a gente livrou os 6 que estava devendo, mas por erro meu, falta de atenção minha, algum motivo aconteceu, a gente vai ficar devendo 2. Certo? Foi justamente esse jogo que a gente ganhou. Era para ter zerado, mas a culpa foi minha. Foi eu que errei. Chelsea, dia 25/9. Eu sei que o Chelsea perdeu. Vamos só ver qual foi o valor que o Chelsea perdeu. Chelsea, dia 25/9. Perdeu 2,50, que foi aquele jogo com o Manchester. Então, 2,50 que ele perdeu, com 2 que devia a gente da rodada, 4,50. Ok? Continuemos. Dortmund, como foi o jogo do Borussia Dortmund. 5, Borussia empatou, retornou os mesmos 5, não perdemos nada, mas o Borussia fica com o débito do nosso trabalho da rodada. 2. Flamengo, vamos ver como foi o jogo do Flamengo. Flamengo jogou 7, retornou 7, ou seja, o Flamengo empatou. Então o Flamengo vem para aqui e de novo deve 2. Flamengo. Fluminense, como foi o jogo do Fluminense? Fluminense a gente jogou 7, voltou 11, 4 de lucro. Justamente eu devia 2, com 2 da rodada 4. Foi o que faltou eu fazer no Corinthians. Eu não contabilizei os 2 da rodada, certo? Mas isso é bom, esses errinhos, porque a gente vai vendo o que precisa ser corrigido. Grêmio, Inter de Milão. Acho que o Inter empatou. Salvo engano, em 2-2. Isso mesmo, jogamos 10, retornou 10. O Inter já devia 2. Com mais 2 agora, 4. Juventus não jogamos, Liverpool não, Manchester City não, Manchester United não, Palmeiras, Porto, PSG não, Real Madrid não. E aqui, perfeito. Eu queria muito fazer essa correção. Queria muito. Tava sem tempo, mas eu não podia deixar passar por causa desse jogo do Santos. O Santos, ele vem de 3 derrotas e um empate. A gente já tem um débito aqui de 63,50. A gente fez um jogo e a gente apostou R$50. Caso o Santos tivesse ganho, a gente ia conseguir abater 34,30. No entanto, o Santos perdeu. Levou de 3. Então, o Santos perdeu, certo? Então, vamos lá. O Santos perdeu. A gente vai ter que vir aqui, só para conferir. Mas o Santos perdeu 50, ou seja, 5% da nossa banca inicial, certo? Só conferindo para vocês verem. Então, veja, 50 com 63 que ele devia, já dá 113,50.
113,50 com 2 que ele devia da rodada, dá 115,50. É isso? Então, por que eu queria muito fazer esse jogo? Para mostrar a vocês que não existe apavoramento. A gente pode ter, a gente pode tomar algumas atitudes. O Santos claramente vem numa tendência de queda, certo? Então bateu 5 jogos sem vitória, desses 5 jogos 4 foram derrotas e um empate. O time está pressionado, trocou técnico e tudo mais. E perdeu feio, né, na rodada por 3-0. A gente podia muito bem parar de jogar no Santos. Vamos absorver o prejuízo, certo? E deixar aí os 115 e vamos jogar nos outros para tentar tirar isso aí, para tentar fechar a banca no positivo. A nossa banca no momento ela está com 984, a gente está perdendo R$16. Ou seja, 1,6 negativo, 1,6% negativo. Então, feito eu disse, desde o começo, esse projeto, eu não sou o dono da verdade. Esse projeto é uma experiência minha que eu quero dividir com todos vocês e gostaria muito que vocês me ajudassem a refinar. Pela minha experiência, como eu comecei o projeto, como eu venho fazendo ele há 6 meses, como a gente só tem 1,6 negativo na banca mas a gente está trabalhando o mês todinho e não estamos lucrando nada. Então vamos botar alguns fatores. A culpa é só do Santos? Não. Eu comecei o projeto em setembro, eu esqueci que iria viajar, então eu passei 4 a 5 dias viajando e não consegui fazer alguns jogos. Segundo ponto, pegamos eliminatórias para a Copa do Mundo, então menos jogos. Pegamos muitos jogos em que está começando o campeonato, então as ODDs ela está indo mais pelo histórico do ano passado ou do passado dos times do que realmente desse ano. Então ela pega um jogo e bota o ODD lá para cima ou lá para baixo, isso também impede a gente de jogar, certo? Então a culpa é só do Santos? Não. Se a gente tivesse feito, cada time já tivesse feito aí 6, 7 jogos, tem time que fez um jogo até agora em setembro. Não é que ele não jogou, mas quando ele jogou a ordem era muito baixa. Então se ele tivesse feito 6, 7 times, provavelmente a gente não estaria no negativo. Então eu poderia até parar com o Santos aqui, mas eu não vou parar. Eu vou continuar. Se alguém estiver seguindo o projeto e apostando já, que é o que eu não indico desde o começo, eu disse, vamos só assistir. Mas se alguém quis fazer na prática e quiser parar, ótimo, porque aí eu continuo e vocês parem. Depois a gente troca a experiência do que aconteceu. Isso vai ser muito importante. Então, apesar do valor ser já alto, 115,50 de débito, o Santos dos próximos jogos provavelmente vai vir com a ordem boa. Entendeu? A gente só tem 1,6 de perca na banca, 1,6%. Então não vejo motivo para parar nesse momento, certo? Então eu vou continuar com o Santos. Mas se alguém estiver fazendo também e quiser parar, depois me conta a experiência como foi, certo? Mas feito eu disse, sem desespero. O importante desse projeto é não perder. O objetivo não é lucrar, e sim não perder. E qual é a perca que eu tenho até agora? 1,6%. 1,6% da minha banca. Então é muito pouco ainda, entendeu? Então veja que esse limitador e a ajuda dos outros times a gente vai compensando quando acontece uma situação dessa, certo? Então nada de desespero. Vamos ver agora o jogo do São Paulo para a gente poder finalizar o vídeo. São Paulo empatou. Jogou 5, retornou 5. Então empatou. Segundo empate, São Paulo, 2 vai para 4. Então, pessoal, esse vídeo foi a correção dos jogos do dia 25 e 26 de setembro. Acho que é o vídeo número 10 do nosso projeto, né? Eu agradeço a todos que estão participando, o pessoal que está dando feedback muito legal, que está trazendo ideias novas. E tem uns jogos hoje da Champions, né? Salvo engano, vou ver se consigo fazer alguns e se consigo fazer o vídeo para a gente poder subir. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Boa terça-feira de trabalho a todos e fui.